Entrou. Eu tô bonito? Eu tô bonito já? Claro. Acho que agora foi. Coloca o link já no grupo. Vai colocar aí? Lene Pereira está assistindo. Moniquinha. Priscila. As pessoas já. Pai do Senhor Jesus, para os irmãos e a graça. Compartilha aí já com os irmãos, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, marca os irmãos, marca o seu parente. Se seu esposo não está com você, marca o seu esposo. Se a sua esposa não está com você, marca a sua esposa. Se os teus filhos não estão com você, marquem os seus filhos aí agora. Nós já vamos entrar e dar a aula sobre o papel de cada um no lar. Esposa, marido, filhos e pais. Vamos falar sobre essas 4 funções no lar e cada uma desempenha um papel importantíssimo. Então eu te convido a você agora a convidar a sua família para sentar aí contigo. Se tiver a possibilidade de colocar na sua televisão, passar o celular para a televisão, eu te convido a colocar a sua família na sala agora, para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Num tempo como esse, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então eu vou dar mais um tempinho aí, tá bom? Para os irmãos entrarem, marcarem, o pessoal ir chegando aí na live, para a gente dar início. Já adianto aí o texto para os irmãos, está lá em Efésios, capítulo 5, tá bom? Efésios capítulo 5. Vamos descortinar esse texto praticamente todo aí do casamento. E também dos filhos, né? Já vamos dar início à aula, tá bom? Vamos dar mais um tempinho para os irmãos entrarem aí.
nosso texto está em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Para você que está chegando agora, Efésios, capítulo 5, versículo 22. Te convido nessa hora, se possível, a parar, estacionar o que você está fazendo aí, deixar de lado, para nós examinarmos juntos a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos em um período que não podemos estudar juntos, orar juntos, adorar juntos, mas podemos fazer isso distantes, porém ao mesmo tempo. Então, convido cada um que está na sua casa agora a parar e vir junto comigo meditar a palavra de Deus, pois é um tempo necessário. Não que você não tenha feito isso durante o dia, mas consagre agora esse tempo junto com a igreja. Consagre agora esse tempo, essa noite, juntamente com os santos, para nós juntos estarmos aprendendo mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito rico e muito atual para o momento em que nós estamos vivendo. O papel de cada um no lar. O papel da esposa, o papel do esposo, o papel dos pais e o papel dos filhos. Como nós devemos agir como esposa, como nós devemos agir como esposo, como nós devemos agir como pais e hoje também como nós devemos agir como filhos. Então, enquanto você está chegando, abrindo o texto, está em Efésios capítulo 5, versículo 22, 5, 22. Eu gostaria de estar orando nesse momento. Fala mais alto, está muito baixo. Obrigado. Melhorou agora? Vamos lá. Eu gostaria de estar orando por você nesse momento, pela nossa vida. Deus, ajuda-nos a entender a Tua vontade através da Tua palavra. Pai, estamos vivendo dias conturbados, dias duvidosos sobre essa terra, mas eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Pai, nessa noite o Senhor venha nos dar uma instrução aquilo que devemos fazer dentro da nossa casa, dentro das quatro paredes, Pai, porque nós estamos em quarentena, nós estamos dentro da nossa casa, não podemos sair, e aqueles que trabalham fora, trabalham de carteira assinada, não estão podendo sair nem para trabalhar, Pai. Esse é um momento, um período que o Senhor tem usado para ajuntar as famílias, para reunir essas pessoas, para reconstruir as alianças. Deus, que nessa noite só possa trazer um direcionamento para as nossas famílias, que só possa trazer um entendimento daquilo que o Senhor quer fazer nestes dias, pois nós precisamos ouvir e entender a Tua voz. Não é à toa, Pai, que nós estamos reunidos dentro de casa, não é à toa que não podemos sair. Alguma coisa o Senhor vai fazer, alguma coisa o Senhor está fazendo, para alguma coisa o Senhor tem permitido essas coisas. Então nós queremos nessa hora pedir a Tua instrução, Teu alimento. Venha falar claramente, que nós possamos entender os dias os quais nós estamos vivendo, entender o porquê dessa situação. Venha nos instruir em toda a verdade. Espírito Santo, venha sobre nós com entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos ler o texto aí juntos? Efésios, capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la e tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos
devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Capítulo 6. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Nós vamos falar hoje, primeiramente, sobre a mulher. O dever da mulher na casa. O que é a mulher? Qual o papel da mulher? Como ela deve agir? Como ela deve fazer? Eu gostaria de usar alguns textos aí com referência à mulher. Primeira coisa, a mulher deve aceitar o marido como líder. E aceitar o marido como líder em nada humilha a mulher. Está lá no versículo 22. Mulheres, sujeitem-se ao seu marido como ao Senhor. Ei, minha irmã, você deve se sujeitar ao seu marido como você se sujeita a Deus. Em nada diminui a mulher ter o marido como liderança na casa. Em nada diminui a mulher em ter o marido como alguém que lidera, alguém que organiza, alguém que administra, alguém que discipula, alguém que orienta, alguém que tem a voz ativa e firme. Esse é o mandamento do Senhor. O versículo 23 vai dizer: pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Essa comparação é tremenda, essa comparação é muito forte. Da mesma forma que Cristo comanda e edifica a igreja, é assim que a igreja tem que se submeter a Cristo. Da mesma forma, a mulher tem que se submeter ao seu marido. Essa é uma comparação, às vezes, difícil de aceitar. Essa é uma comparação, às vezes, difícil de se entender. Ainda mais no momento em que nós estamos vivendo, onde o movimento feminista tem aumentado muito. Ser submissa ao marido hoje e a favor desse versículo da palavra de Deus é como se nós fôssemos pessoas retrógradas, pessoas quadradas, pessoas antepassadas, pessoas que pararam no tempo, mas Deus não parou no tempo. A palavra de Deus não para no tempo. A palavra de Deus, ela foi para o passado, é para hoje e será eternamente. Então esse princípio para a mulher se submeter ao seu marido é bíblico. E a Bíblia manda a mulher honrar o seu marido em submissão. Você que não se submete ao seu marido, biblicamente você está em pecado. Ei, você mulher que tira a autoridade do marido na frente dos seus filhos, você está em pecado. Você que muitas das vezes o marido fala uma coisa e você fala outra, ele fala para o filho fazer A, você fala para o filho fazer B, isso está em discordância com a palavra do Senhor. Então eu quero voltar você hoje ao arrependimento, irmãos. Não é à toa que nós estamos vivendo esse tempo sobre a terra. Deus tem um propósito de edificar, de sarar, de curar as famílias da terra. Por que, Tiago, que Deus tem esse propósito? Porque se não tivermos famílias saudáveis, nós não teremos uma igreja saudável. Se nós não tivermos famílias saudáveis, nós não teremos uma comunidade saudável.
Deus, nesse tempo, está chamando a igreja para dentro de casa. Deus está chamando a igreja para aprender dentro dos lares. E nada melhor hoje do que você, mulher, você, esposa, você, mãe, se submeter à palavra de Deus. Deus deseja que você seja submissa ao seu marido. Digo mais, ei, mulher, você tem que ser submissa ao marido em tudo. Olha o versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Ei, escute uma coisa. Não é em uma coisa. Não é na parte que te agrada. Não é na parte que você é a favor. Não é na parte que não te corrói, que não te coloca para baixo. Não. É em tudo. Sejam submissas ao seu marido. Porque tem mulher que só quer ser submissa ao marido naquilo que lhe convém. Naquilo que ela concorda. Naquilo que ela não concorda, ela não é submissa ao marido, ela não respeita o seu marido. E a Bíblia está falando que as mulheres devem ser submissas em tudo aos seus maridos. Ei, você que tem filho de outro casamento e o seu filho não é filho do seu atual esposo, você deve submeter o seu filho à autoridade do seu esposo. Embora seja padrasto, biblicamente ele é o cabeça dessa casa. Ele é o cabeça do lar. O homem é o cabeça do lar, da casa. Então, se você se submete ao marido, mas não permite que o seu filho, por não ser filho dele, se submeta à autoridade dele, isso também não é bíblico. Mulher, se submeta em tudo. Em tudo o quê? Você, a sua renda, os seus filhos, mesmo que não seja filho dele. Você está entendendo por que nós vemos tantos casamentos desgraçados hoje? Você está entendendo por que nós vemos tantas crianças crescerem com todo tipo de problema? Porque embora sejam criados no lar que existe uma figura paterna e existe a figura materna, que é o pai e a mãe muitas das vezes não deixa o padrasto exercer autoridade sobre o filho. E isso não é bíblico. Se porventura você vive isso e acha que não fala com ele não, porque ele é o meu filho, você está indo contra a palavra de Deus. Talvez o seu lar não esteja bem plenamente, porque você precisa consertar essa parte. Você já parou para pensar nisso? É notório, é fato, nós vemos casais hoje que mulheres não permitem que o esposo, por ser padrasto, controlem, comandem, gerenciem os seus filhos. Mas a Bíblia está falando que ele é o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa. Você deve ensinar ao seu filho, que não é filho dele, que ele é o cabeça do lar. E a última palavra vem do esposo. A última palavra vem dele, que embora ele não seja pai biológico, agora ele é o pai de criação. Talvez você já tenha visto esse problema. Na hora de pagar as contas, ele serve. Na hora de pagar a internet, ele serve. Na hora de pagar o colégio, ele serve. Na hora de comprar as roupas, ele serve. Mas na hora de chamar o filho ou a filha a uma responsabilidade, você não permite, porque diz que ele não é pai. Então, se olhar por esse ponto que ele não é pai, ele também não teria responsabilidade de pagar as contas. Ele não teria responsabilidade de arcar com os compromissos financeiros desse filho. Mas não é isso que acontece. Ele arca com os compromissos financeiros e também deve arcar com o compromisso moral do seu filho, com a educação do seu filho, forjar o caráter do seu filho, mulher, porque é isso que a Bíblia diz. Eu vejo casamentos às vezes desgastados por causa desse problema. Por quê?
Porque o pai, o padrasto, só serve para pagar as contas. O padrasto só serve para resolver os problemas, resolver os pepinos. Mas na hora que tem alguma coisa errada, que o filho erra, que a filha erra, ela não permite que ele tome a frente como cabeça. É isso que Deus está falando para você, mulher. É isso que Deus está falando para você, esposa. Você precisa deixar o seu filho, o seu esposo, ser o cabeça da sua casa. Porque assim a Bíblia diz. Mas, Tiago, tudo bem, eu concordo que o marido tem que ser o cabeça, a Bíblia diz. Mas e quando o marido não é crente, Tiago, o que a gente tem que fazer? Eu sou cristã, eu sou servo do Senhor, mas o meu marido não é evangélico. Ele deve exercer autoridade sobre mim da mesma forma que o marido cristão exerce sobre a mulher cristã? Vamos para a resposta agora. Abra a tua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 3. Eu já preguei esse versículo na igreja. As irmãs que estão me acompanhando aí vão lembrar desse versículo. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Tem quantos aí? 1 Pedro, capítulo 3. Agora essa palavra vai para você que não tem um marido cristão. E eu digo cristão, eu não estou dizendo marido que é ímpio, marido que bebe, marido que fuma, marido que adultera. Não é só esse tipo de ímpio, não. Porque eu sei, irmãs, que tem maridos ímpios dentro da igreja. Tem maridos ímpios que frequentam cultos. Tem maridos ímpios que frequentam as nossas reuniões. Tem maridos ímpios que passaram pelas águas. Tem maridos ímpios que estão com cartão de membro. Tem maridos ímpios, muitas das vezes, obreiros. E eu falo para você, minha irmã, que embora ele tenha aparência de crente, também ele é um ímpio. Olha o que a palavra de Deus diz para você. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. Pedro repete o que Paulo escreveu, olha só. Só que ele vai falar mais. A fim de que se ele não obedece à palavra de quem? A palavra de Deus, seja ganho, sem palavras, pelo procedimento da sua mulher. Observando o que ele vai observar em você, mulher? A sua conduta honesta e respeitosa. Esse versículo é muito claro. Para você que tem um marido ímpio, a palavra de Deus manda também você se submeter a ele. Pedro escreveu: sujeite-se cada um ao seu marido. E se ele porventura não obedece à palavra, seja ganho como? Em silêncio, sem palavras. Eu sei que isso é a parte que o Espírito Santo quebranta a mulher. Essa é a parte que o Espírito Santo edifica a mulher, melhora a mulher, consola a mulher. Por quê? Porque nós sabemos que para a mulher, muitas vezes, é difícil ficar calada. É difícil ficar calada com o erro. É difícil ficar calada com as injustiças. É difícil ficar calada com o adultério. É difícil ficar calada com a mentira. Eu sei que é difícil, mas a palavra de Deus, você deve acreditar nela e saber que esse é o manual para a sua vida, para você viver bem. De forma que a palavra de Deus, mulher, manda para você que tem um marido ímpio, fique em silêncio, de forma que ele seja ganho sem palavras, observando o que? O procedimento de vocês, observando a conduta honesta de vocês. Se você passa por maus bocados, o marido é ímpio, essa é a resposta de Deus para você. Seja submissa da mesma forma. Só que, se você quer ganhar o seu esposo, você deve se manter em silêncio. O que Pedro está escrevendo aqui, eu li um comentário bíblico do Novo Testamento, vai falar que o papel da mulher, o trabalho da mulher, que tem o seu marido ímpio, deve ser em ganhar ele para Jesus. O principal trabalho de uma mulher que tem o seu esposo ímpio deve ser gastar o seu tempo, gastar os seus esforços, gastar a sua energia para ganhá-lo para Jesus. E de que forma que eu vou fazer isso? Em silêncio. Para quê? Que ele venha observar
o meu modo de viver, que o seu modo de viver, mulher que tem um esposo ímpio, seja parecido com o de Jesus. Que o seu modo de viver, minha irmã, seja parecido com o de Jesus, para que o seu marido ímpio venha ser ganho sem palavras. Falamos da mulher. Agora nós vamos falar um pouquinho, agora é com você, cabra. Vamos falar agora sobre o marido. Vamos voltar para o texto lá de Efésios, capítulo 5, que nós estávamos lendo. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 25 agora, voltamos. Maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja. E ele ainda se entregou por ela. Se as irmãs estavam achando a parte de ficar em silêncio difícil, sinto te informar que a parte mais difícil se entregar pela mulher como Cristo se entregou pela igreja. Amar a mulher como Cristo ama a igreja. Ei, maridos, como é que Cristo ama a igreja? Como é que Cristo te ama? Ele te ama incondicionalmente. O que significa incondicionalmente? Que nós, a igreja, não temos condições de sermos amados pelo Senhor. Nós não temos em nós condições nenhuma de sermos amados por Jesus. Mas Ele nos ama incondicionalmente. Eu não preciso atribuir a mim condições. Eu não tenho em mim condições alguma para ser amado por Jesus, e mesmo assim Jesus me ama, com todo o meu erro, com toda a minha falha, com toda a minha fraqueza, com toda a minha fragilidade. Jesus me ama. É assim que o marido deve amar a sua esposa. Como é que Cristo nos ama? Cristo nos ama que todo dia a gente peca, pede perdão e Ele perdoa. Como é que Jesus nos ama? Todo dia a gente faz o que não é para fazer, mas se arrepende, volta e Jesus está lá pronto para perdoar a gente. Marido, esposo, homem, é assim que você tem perdoado e amado a sua esposa? É assim que você tem feito pela sua mulher? É assim que você tem se entregado por ela? Percebe uma coisa? Cristo deu a sua vida e ainda morreu na cruz para salvá-la. Maridos, te pergunto, você está disposto a entregar a sua vida pela sua esposa? Você, marido, está disposto a abrir mão do seu conforto para dar conforto à sua esposa? Você, marido, está disposto a abrir mão de suas preferências para dar preferência àquilo que a sua esposa deseja? É dessa forma que Cristo amou a igreja. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você está vendo como é que Cristo amou a igreja, marido? Ei, esposo, Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela. Conheço maridos hoje que não abrem mão de nada para agradar a sua esposa, para dar um afeto à sua esposa, para honrar a sua esposa, para permitir que a sua esposa tenha algo que ela deseje. Não! Primeiro eu, segundo eu, e se sobrar para mim também. A esposa está em último plano. Ei, marido, isso é uma inversão de valores bíblicos. Esposo, não é dessa forma que Deus deseja que você ame a sua esposa. Deus deseja, marido, que os desejos da sua esposa seja antes dos seus desejos. Deus deseja que o conforto da sua esposa seja antes do seu conforto. Vamos continuar.
Como é que Cristo se entregou pela igreja? Para quê? Para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Olha o que essa versão aqui, a mensagem, diz, tá? O mesmo versículo, é uma tradução diferente de Eugene Peterson, tá aqui. Bíblia A Mensagem, muito boa, se você puder comprar, já indiquei ela na última aula, tá? Não sei se está bom aqui, não sei se está bom aqui. Bíblia A Mensagem. Marido, preste atenção no que a mesma palavra diz com outra tradução. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado pela entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. Marido, assim como Cristo quer ver o bem da igreja, assim como Cristo edifica a igreja, adorna a igreja, veste a igreja, prepara a igreja, nós maridos devemos adornar as nossas mulheres. O intuito do marido, o desejo do marido, a ação do marido, as palavras do marido devem ser para evocar, para tirar o melhor da sua esposa. Ei, marido, você não foi chamado para pisar. Você não foi chamado para bater. Você não foi chamado para humilhar a sua esposa. Pelo contrário, Deus deseja, e está escrito na palavra dele, que você, o seu papel, marido, é levantá-la, edificá-la, colocar para fora nela aquilo que ela tem de melhor. Você tem que trabalhar para sua esposa florescer, para sua esposa dar frutos, para sua esposa crescer, para sua esposa ser uma torre forte dentro da sua casa, uma coluna bem alicerçada para a criação dos seus filhos, esposo. Você está percebendo? Por que tem muito casamento hoje sendo esmagado por Satanás? Esmagado pelos tempos atuais, pela modernidade? Por quê? Porque se esqueceram dos princípios bíblicos. Se esqueceram daquilo que Deus fala para nós fazermos, como mulher e como marido. Olha aqui o que a palavra diz. Tudo que ele fala e diz tem o propósito de extrair o melhor da esposa. Você faz isso ou faz o contrário? O que você faz é para entristecer? O que você faz é para magoar? O que você faz é para ferir? Ou é para levantar o astral dela? Para colocar pensamentos bons, sentimentos bons, que ela se sinta realizada, homem, pelo seu favor, pelo seu trabalho. Vamos continuar. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo. Antes, o alimenta e cuida dele. Ai, ai. Quando você alimenta a sua esposa, quando você edifica a sua esposa, quando você coloca a sua esposa na sua frente, na frente das suas prioridades, na frente daquilo que você quer, significa que você não está fazendo bem só a ela. Você, esposo, marido, homem, estará fazendo bem a você mesmo. Assim como a nossa mão leva o alimento à nossa boca e traz energia, substâncias para o nosso corpo, da mesma forma, nós devemos ser a parte do mesmo corpo que edifica a outra parte. Qual é a outra parte? A mulher. As minhas mãos auxiliam todo o meu corpo. Eu penteio o meu cabelo com as mãos, eu me alimento com as mãos, eu toco com as mãos, eu pego as coisas com as mãos e ela está trazendo benefício para quem? Só para ela? Não.
ela está trazendo benefício para todo o meu corpo. Marido, quando você edifica a sua mulher, quando você coloca a sua mulher para o alto, você vai ver o bem que vai fazer para sua casa, você vai ver o bem que vai trazer para sua família, para os seus filhos. Sabe por que tem muita mulher ranzinza hoje? Mulher que não é feliz, mulher que não se sente realizada. Muitas das vezes isso é culpa do seu esposo. Muitas mulheres mal sucedidas em muitas áreas, mal realizadas, muitas vezes é culpa do esposo. Maridos, esposos, homens, o papel de edificar a sua esposa é seu. Uma vez eu ouvi o pastor Paulo Júnior falando algo que eu nunca mais me esqueci. Se a sua esposa não é hoje quem você deseja, a culpa é sua. O que você tem feito para edificar? O que você tem feito para levantá-la? O que você tem feito para adorná-la? Da mesma forma, irmãos, que Cristo edifica a igreja, nós devemos edificar a nossa esposa. Por quê? Porque é um amor sacrificial. Eu me sacrifico pelo bem da Lohane. Eu tenho que abrir mão das minhas preferências por amor a ela, para benefício dela, para que ela venha se sentir feliz, plena, realizada, alegre, porque isso não vai gerar bem só para ela, isso reflete para mim, isso também vai refletir para os meus filhos, para minha casa. O ambiente vai ser um ambiente cristão, um lar feliz, um lar cheio de amor, paz e graça do Altíssimo. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Como é que Cristo adorna a igreja? Ei, a igreja, como é que é o estado da igreja quando a igreja vem a Cristo? Eu e você, quando chegamos a Cristo, chegamos cheios de pecados, cheios de carrapichos, sem dente, careca, descalço, pelado, nus, pobre, miserável. E o que é que Cristo fez com a gente? Cristo nos edifica. Como que Cristo edifica a igreja? Como que Cristo adorna nós que somos a igreja? Se a igreja está muito feia, Cristo passa um tratamento de beleza para ela. Se a igreja está precisando de ser alimentada, Cristo dá o alimento para ela. Como é que Cristo adorna? A igreja está banguela, Cristo coloca o dente que ela precisa. Se a igreja está muito gorda, Cristo coloca a igreja para fazer um exercício, para edificar, para aumentar a autoestima dela. É assim, marido, que eu e você temos que fazer. Nós temos que adornar as nossas esposas. Se as nossas esposas não é quem nós desejamos que ela fosse, espiritualmente, a culpa é sua. A culpa é sua. Você precisa adornar a sua esposa. Tem muita coisa para falar sobre o marido, mas essa revista toda é sobre família e nós vamos para frente. Agora nós vamos falar para você, filhos. Filhos. Mas antes de falar para os filhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O relacionamento marido e mulher só pode ser sadio quando no dia a dia o amor de Cristo é demonstrado reciprocamente. É do marido para a esposa e da esposa para o marido. Quando tem esse desequilíbrio, nós vemos que a tendência tende a pendurar para um lado, né? Fica desequilibrado. Se o marido cumpre a Bíblia e a esposa não cumpre, você vê que o lado está desequilibrado. Se a esposa cumpre a Bíblia, mas o marido não cumpre, você vê que falta o equilíbrio nessa casa, nesse lar. Agora vai a pergunta para você. Marido, a sua mulher consegue perceber em você o amor de Cristo como motivação das suas atitudes diárias? Vou melhorar a pergunta. Tudo que você faz por ela, todas as suas atitudes pela sua esposa, ela consegue enxergar nas suas atitudes o amor de Jesus? É para pensar essa pergunta. Sabe qual é o problema? A realidade é que muitas esposas não só não enxergam Jesus na vida do esposo, e pior ainda,
conseguem enxergar Satanás na vida dele. Eu estou falando de gente que se diz cristão. Estou falando de gente que está nos cultos. Estou falando de gente que está nas reuniões. Ei, é tempo de se arrepender. É tempo de pedir perdão ao esposo. É tempo de se humilhar perante a sua esposa. É tempo de você voltar ao primeiro amor pela sua casa, pelos seus filhos. Nós estamos num tempo muito perto, mas muito perto do fim. Hoje eu tenho conversado com muita gente de vários lugares e o assunto é o mesmo. Qual? O arrebatamento da igreja. Não é à toa que nós estamos dentro de casa, meus irmãos. Não é à toa Deus está reestruturando as famílias. Por quê? Porque na igreja nós vivemos de fachada. Convivendo com a igreja, nós achamos que estamos tudo bem. Na igreja, ei, escute isso, marido. Na igreja, você aparentemente consegue cultuar a Deus. Por quê? Porque tem muita gente, mas na sua casa você não consegue fazer o seu culto doméstico. Por quê? Porque você não tem uma vida cristã e o seu filho, a sua filha, a sua esposa não vê em você o amor de Cristo. Se eles não veem o amor de Cristo, como é que você pode chamá-los para fazer o culto doméstico? Como é que você pode chamá-los a orar nesse período que a igreja não está abrindo? Você está percebendo que não é à toa que nós estamos em casa? Na igreja você consegue vestir a sua capa. Na igreja você consegue vestir a sua máscara e ir lá adorar com os irmãos. E quem não sabe da sua vida dentro de casa, aparentemente pensa que está tudo bem, mas você, esposo, sabe que está mal. Ei, é um tempo de arrependimento, é um tempo de quebrantamento, é um tempo de voltarmos e pedirmos perdão às nossas esposas. É tempo de refazer a aliança que foi quebrada. Não da boca para fora, mas com atitudes verdadeiras. Eu já ia esquecendo aqui, ia passar para os filhos. Mas olha o que diz 1 Pedro 3,7. Voltou. Voltou aí, irmão? Peraí. Caiu um pouco a conexão, mas voltou. Eu preciso que os irmãos me falem aí quando foi que parou. Eu preciso dos comentários dos irmãos aí. Eu passei muito assunto, muita coisa rica aqui, que nem tinha preparado, mas Deus tem me incomodado a falar isso. Eu preciso saber aí dos irmãos agora. Coloca aí nos comentários aonde foi que eu parei. Até onde vocês ouviram, que eu não sei onde parou, porque a conexão caiu. Coloca aí que a Lohane está me ajudando aí. Coloca no comentário aí a última palavra que você ouviu antes de cair aqui, antes do celular travar. Filhos. Ia começar nos filhos, então, né? Ia começar nos filhos? Filhos, todo mundo está botando. Filhos. Vocês viram Fez aí? a pergunta para os maridos. E aí? Parte dos filhos. Fiz a pergunta para os maridos, né? Nessa parte. Eu não sei se eu já falei, mas eu vou repetir tudo que eu falei. Tá? A sua mulher, esposo, consegue ver o amor de Cristo nas atitudes diárias que você tem? A sua mulher consegue enxergar em você Jesus? As mulheres precisam ver nos maridos cristãos a figura de Jesus amando ela, a figura de Jesus adornando ela, a figura de Jesus cuidando dela. Você tem que ser como se fosse o próprio Jesus na sua casa. As mulheres, ei irmãos, você consegue ver Jesus no seu marido? Sabe por quê, irmãos, que Deus está nos chamando para dentro de casa hoje? Porque Deus está chamando a reconciliação familiar. Falei no início da aula que não é por acaso que nós estamos dentro de casa hoje.
Sabe por que nós estamos em casa? Eu falei e vou repetir, não sei se você já ouviu, mas eu falo de novo. Nós estamos em casa porque na igreja, você homem, marido, esposo, você aparenta algo que você não é dentro de casa. Na igreja você consegue cultuar a Deus colocando a sua máscara, a sua capa, e os irmãos não sabem quem você é em casa. E lá você consegue dar lugar, lá você consegue adorar, lá você consegue ministrar, pregar. Mas, porém, na sua casa, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a sua família sabe quem você é. Se você não exala o perfume de Jesus dentro da sua casa, você não pode chamar a sua família para fazer um culto doméstico, você não pode chamar a sua família para orar, você não pode chamar a sua família para se consagrar. Por quê? Porque você não é essa pessoa dentro da sua casa. Não é à toa que estamos em quarentena. Deus está querendo reestruturar as famílias, irmãos. Nós estamos perto do fim. Jesus está voltando. É tempo de você pedir perdão à sua esposa. É tempo de você se humilhar perante ela. É tempo de você pedir perdão aos seus filhos por todo o mal. A verdade é que além de a esposa não ver Cristo na vida do marido, muito pior, ela consegue enxergar o próprio Satanás nas atitudes dele. E estou falando de pessoas que frequentam os cultos. Estou falando de pessoas que estão nas igrejas. Estou falando de pessoas que estão nos templos. A mulher não vê Jesus, mas ela vê o diabo na vida do esposo. Entendeu por que nós estamos voltando para dentro de casa? As famílias precisam ser restauradas. Ei, marido, você precisa fazer o culto doméstico. Você precisa chamar a sua esposa e adornar ela pela palavra de Deus. Você precisa voltar, reunir a sua família, como líder espiritual que você é, para os pés do Senhor. Dentro de casa, não tem máscara. Dentro de casa, não tem armadura. Dentro de casa, todos nós somos meros mortais. Antes de passar para os filhos, trago aqui a reflexão de Naamã para você. Naamã era um homem valente, e através da vida dele, o Senhor dera muitas vitórias à Síria. Naamã, homem poderoso, homem de guerra, valente, homem que muitos soldados prestavam continência, obedeciam a Naamã. Mas quando Naamã chegava em casa e tirava a armadura, a sua esposa sabia quem realmente ele era. Talvez os soldados não sabiam que Naamã tinha lepra. Talvez os soldados não sabiam da situação real de Naamã. Mas a esposa sabia. Ei, esposo, alguma coisa no celular. Você tem uma armadura de ser poderoso, valente, mas a sua esposa sabe se você está leproso ou não. Fica essa palavra de reflexão. Que Deus possa converter, marido, o seu coração a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Vamos falar dos filhos agora. Os filhos também têm deveres bem definidos, tá bom? Vamos voltar agora a Efésios. Só que agora não é capítulo 5, agora é Efésios capítulo 6. Lohane, você pode deixar aqui o seu celular? Para mim saber aqui o que os irmãos estão comentando. Tô. Mulher. Venha logo, mulher. Preciso do seu celular aqui. Efésios capítulo 6 agora, tá bom? Ei, você é jovem. Por isso que eu fiz questão de chamar os irmãos hoje para os jovens também assistir essa aula. Ei, você que tem um filho... Pergunta aí se retornou. O que você está pensando no celular? Voltou aí, irmãos? Fala pra mim se voltou.
Voltou, né? Legal. Amém. Estou tendo feedback dos irmãos aqui que voltou agora. Ei, filhos, obedecer aos vossos pais, porque isso é bom. Vamos lá, compartilha de novo aí que a conexão hoje está muito ruim. Está caindo muito. Vamos lá. Tá, legal. Não, tá precisando do celular? Tô. Eu tô acompanhando pra você não se perder. Vamos lá, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Ei, filho, você precisa se humilhar diante do seu pai. Se você quer ter uma vida abençoada, você precisa ouvir sua mãe. Você precisa ouvir seu pai. Você precisa que os pais, ei, jovem, mesmo que seja adulto já, menino, menina, você precisa reconhecer que os pais são a autoridade de Deus para a nossa vida. Enquanto você ainda não casou, enquanto você ainda não construiu a sua família, o seu pai e a sua mãe são autoridades de Deus para a sua vida. As bênçãos para serem recaídas sobre a sua vida, filho, passam pelos seus pais. Porque Deus não quebra princípios. O nosso Deus é um Deus perfeito. E Ele estabeleceu estes princípios. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo. Olha aqui. Olha a versão da mensagem, o que diz? Essa versão aqui, olha. Filhos, façam o que seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. Esse é o primeiro mandamento que traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. Ei, filho, quer viver bem? Quer ser abençoado financeiramente? Quer ser próspero? Quer que Deus honre os seus desejos, as suas orações? Honre o seu pai e a sua mãe. Nós podemos ver hoje uma geração que não honra pai e mãe. Uma geração que, se o pai não faz, a mãe não deixa, eles criam birra, eles param de falar, eles deixam de lado, falam que o pai e a mãe é quadrada, o pai e a mãe não sabem o que faz. Ei, filhos, o seu pai já teve a mesma idade que você. O seu pai já passou pelas mesmas dificuldades que você. E hoje eu falo como pai, se o pai corrige, é porque o pai muitas vezes, a mãe muitas vezes não quer que você sofra aquilo que ele ou ela sofreu. A sua mãe não é quadrada, o seu pai não é quadrado, os seus pais não são ultrapassados. Ei, filhos, o seu pai e a sua mãe é homem de Deus, é mulher de Deus, ele vela pelo teu futuro, ele quer o teu bem. Ainda que no momento você não consiga entender isso, que a palavra dele te machuque, que a palavra dele te coloque para baixo, te humilha, é mandamento de Deus. Obedeçam aos pais. Você precisa obedecer seu pai, viu? Seu pai sabe o que está falando, sim. Eu posso ver hoje jovens que dão mais valor à palavra da amiga, do amigo, do que a palavra do pai e da mãe. Está quebrando o princípio bíblico. Vou repetir para você. A Bíblia fala, se você quer ter vida longa e viver bem, escute seu pai, obedeça sua mãe. Caiu? Fica aqui, amor, por favor. Eu tô parando. Se você quer ter vida longa, honra teu pai. Honra tua mãe. Nós precisamos obedecer aos nossos pais. Sabe por que você precisa obedecer ao seu pai e sua mãe? Porque o seu pai um dia
fez isso aqui com você, ó. Me dá ela aqui, Lohane. Ó, um dia você foi desse tamanhozinho aqui. Um dia ele e sua mãe cuidaram de você para que você não caísse, para que você não batesse a cabeça. Cuidava, dava remédio, noites de madrugadas perdidas por causa da sua enfermidade, por causa de alguma dificuldade, preocupada com você. Você já foi desse tamanhozinho aqui e os seus pais cuidaram de você. Então é inadmissível hoje, só porque você está com 15, 16, 17, 20 anos, achar que o seu pai não sabe o que está fazendo. Deixa eu te falar uma coisa, você só é quem você é hoje por causa da criação que eles te deram. Você só tem o que tem hoje por causa dos seus pais. Você só está chegando e alcançando aquilo que você está alcançando hoje por causa do suporte que os seus pais te deram. Então lembra uma coisa? Você já foi desse tamanhozinho aqui, ó. Agora você imagina, essa menininha aqui, quando ficar com 15 anos, 16 anos, querer gritar pra mim, querer falar que eu tô errado, querer levantar a voz pra mim, com todo carinho, todo cuidado, essa live vai ficar marcada pra ela aqui. Se a gente chegar ela nos 15 anos dela, já pensou? Eu não sei se a gente chega não, porque o tempo tá próximo. Agora você imagina, com todo carinho e cuidado, quando chegar na idade adolescente, na idade juvenil, achar que pode gritar comigo porque sabe de alguma coisa. Aí, jovem, você não sabe de nada ainda. Filho, ouça seu pai, ouça sua mãe, porque na multidão de conselhos, Provérbios diz, há sabedoria. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Você precisa escutar o seu pai. Pega ela aqui, Lohane. Dá tchau pro povo. Fala, tchau, gente. Quem não está me vendo há muito tempo, estou aqui. Você precisa ouvir seu pai. Você precisa ouvir sua mãe. Uma pergunta para você, filho, agora. Uma pergunta. Você pode ser considerado filho obediente? Em quais áreas você tem mais dificuldade de obedecer? Vai um conselho aqui agora, muito edificante, filho, para você agora. Ei, filho, presta atenção aqui. Você que não casou ainda, que não está criando sua família ainda, que não saiu de casa, que mora com o pai e com a mãe. Faça uma lista das áreas que você tem mais dificuldade de obedecer e ore a Deus em prol disso. Peça a Deus graça e sabedoria para que você possa vencer essa dificuldade. Olha que conselho belo que o autor da... Em quais áreas você tem dificuldade? Imaginou aí? Faça uma lista, bote no papel. Eu tenho dificuldade nessa e nessa. Por exemplo, tenho dificuldade quando minha mãe me manda lavar louça. Tenho dificuldade quando minha mãe me manda estudar. Eu tenho dificuldade quando minha mãe me manda orar. Sei lá qual seja a sua dificuldade. Eu tenho dificuldade quando minha mãe manda a minha namorada embora para casa, ou eu embora da casa da minha namorada. Eu fico chateado com ela. Então, numere aí, numere. Quando você for orar, leia essa lista para Deus. Senhor, eu tenho dificuldade nisso. Rogo ao Senhor a sua sabedoria, a sua graça, para que eu possa vencer essa dificuldade. Para que você venha obter vitórias em cada uma dessas dificuldades. Dificuldade de obediência. O que destrói hoje uma vida, um jovem, é a desobediência ao pai, é a desobediência à mãe. Honre teu pai e tua mãe, que é um mandamento que tem promessa. Qual é a promessa desse mandamento? Terá vida longa e será bem sucedido. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Agora nós vamos falar não mais do cônjuge, não vale d'água. Não mais da esposa, do esposo, nem dos filhos. Agora nós vamos falar dos pais. Dos pais. Eu vou usar bastante a revista agora, eu sei que os irmãos estão sem revista. Mas vamos usar a Bíblia também. Primeiro, os pais precisam ser bons líderes em casa. Se eu quero liderar a igreja, um departamento, eu preciso ser primeiro um bom líder na minha casa. Porque
1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, na NVI fala assim, ó. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ei, você que exerce liderança, cargo eclesiástico, cargo ministerial, que exerce alguma função de liderança na igreja, primeiro você precisa organizar a sua casa. Primeiro você precisa colocar os seus filhos sob sujeição. Primeiro a sua família precisa entender a sua liderança. Por quê? Porque se a sua família não entende a sua liderança, não está submissa à sua liderança, como pode alguém assim cuidar da igreja de Deus? Não sou eu que estou escrevendo isso, é a Bíblia que fala. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, depois você lê aí, capítulo 3, versículo 4. Essa é uma parte essencial. Paulo está escrevendo isso aos irmãos cretenses. Voltou? Quanto mais hoje, o pai deve... Meu Deus, já são 20 para as 9. O pai deve conhecer, praticar e transmitir aos filhos toda a palavra de Deus. Vamos ler aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Nós vamos ler na versão que todo mundo tem, mas depois eu queria ler nessa versão aqui a mensagem. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. A nossa versão vai falar assim, olha: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e